Oi, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra contar como eu acabei gastando R$ 400 em livros. Pra falar a verdade, eu acabei gastando não, né? Meus pais gastaram, quem pagou foi eles, não foi eu, então... Como eu pretendo gravar outro vídeo falando desse tema, separado, bonitinho, que vai ser bem mais longo, eu vou fazer aqui um resumo bem pequenininho do porquê eu ter gastado este valor em livros. Eu queria investir, né, ou em um curso ou em uma série de livros onde eu pudesse ter acesso do começo ao fim em um curso completo de inglês. Para me ajudar nos estudos eu pretendo, como eu falei, fazer outro vídeo falando sobre isso, mas eu queria alguma coisa que eu conseguisse estudar do começo ao fim, sentar e estudar, sabe? E aí eu já tive acesso a 2 outros livros de inglês, mas eu tive acesso no iniciante, não consegui comprar os outros livros porque era de uma escola, você só consegue comprar se você fizer o curso. Aí acabou que eu fiquei com o livro de iniciante e não continuei. Aí eu fiz um outro curso que os livros também eu comprei fora, não tenho aqui a continuação desses livros, não consigo comprar e são livros bem mais caros. E aí eu não conseguiria comprar outro livro de iniciante sem continuação. Aí eu falei, não, eu quero um livro assim que eu consiga comprar do começo ao final, completo o curso. Eu acabei pesquisando, caindo nessa série de livros que eu vou mostrar pra vocês agora, que é o English for Everyone. Eu comprei esse livro na Amazon, eu tô aqui com o valor, eu paguei no total de R$ 414, porém teve o desconto, foi aquela Book Friday, alguma coisa assim, que você comprava 3 livros internacionais, alguma coisa assim, de literatura estrangeira, e você ganhava um. Então, resumindo, eu tive assim um bom desconto nos livros, né, como eu vou mostrar aqui, foi a série toda, acabava que dava 3, ganhava um, eu ganhei quase 200 e poucos reais de desconto, então valeu muito a pena pra mim. E eu consegui comprar do primeiro livro, o livro básico, ao avançado, e só faltou uma série que eu quero, faltou acho que 3 ou 4 livros total da série, mas uma específica que eu quero, que é Inglês para Negócios, que se eu comprar, eu volto aqui e mostro pra vocês como é que é, mas deixa eu começar a mostrar os livros, porque eu só tô falando. Então eu basicamente comprei, foi essa série aqui, English for Everyone. Eu comecei com, por exemplo, o livro 1, que é o Beginner, né, o Course Book, e eu também comprei o Practice Book, que é pra você aprender a teoria, mas tem exercícios aqui, e a prática no segundo livro, que é só exercícios do que você viu no primeiro. Eu vou mostrar agora como é a série inteira e que eu paguei esse valor e falar o que eu achei do livro, porque eu já estou usando ele há quase um mês. Mas mostrando aqui em detalhes pra vocês, caso vocês estejam procurando uma série pra investir, né? Esse livro ele tem uma capa, não é uma capa dura, mas não é aquela capa molinha, é uma capa bem mais firme. Esse daqui, ele é todo em inglês, não tem o português. Eu não percebi isso na hora, mas tem diferentes impressões. O que pra mim deu certinho, porque eu acabei igual o iniciante, que eu não preciso do português, porque eu tenho um certo domínio do inglês básico, né? Então eu não precisava do português, ele veio todo em inglês. Esse daqui é o Beginner, ele é vermelhinho, né? Aqui no começo tem o sumário falando de tudo o que tem nesse livro, mas vou dar aqui uma resumida no que fala, não vou falar tudo porque é muita coisa, mas basicamente ele é pra você aprender o verbo to be, names and letters, né? Nomes e letras, como você fala o seu nome, countries, numbers, family and pets, os possessivos, tis, o tat, e aí mais um pouco de animais e famílias, mais um pouco de animais e pets, o uso do possessivo e do apóstrofo, o tis e o toes, trabalho, dias e hora, né, dias da semana, hora, rotinas diárias, daily routines, o present simple, rotinas e atividades, dias e preposições, aí as negativas com o verbo to be, mais negativas, como você fazer questões simples, respostas simples, aí um pouquinho mais de trabalhos e rotinas, open questions, question words, around the town, tipo coisas de cidade, o there is, there are, o uso do a e do T, né? Ordem
ordem e direções para você fazer perguntas, essas coisas, já é um pouquinho mais avançado. O and e o but, aí mais um pouquinho sobre tal, jobs and family, adjetivos, o because, o have usado em questões, né? Comida e bebida, roupas, o uso do to e do fit, music, aí comida e música, habilidades, descrições de direções com verbos regulares e irregulares. Isso foi um resumão do que tem nesse livro. Eu vou mostrar aí mais de perto pra vocês. Eu acho mais fácil depois eu colocar num lugar plano e filmar mais ou menos a página do livro. Eu não sei como é que eu vou editar isso. Mas basicamente o livro todo ele é desse jeito, ó. Mas basicamente, em uma página você tem a teoria, aqui você tem exercícios sobre a teoria que você fez, todos eles são ilustrados, bem coloridos e é ótimo pra... Eu particularmente gosto de estudar assim, né, com associação de imagens. E aí, aqui continua tipo a teoria, exercícios. E assim vai em todo o livro, você tem a teoria te explicando o que é. Por exemplo, aqui nessa parte dos países, ó, você tem o mapa, você tem as bandeirinhas e sempre tem locais para você escrever embaixo. Para acompanhar tudo isso, você pode baixar o aplicativo, não, você deve, porque ajuda muito, baixar o aplicativo deles. E aí você faz um cadastro, ó, e você tem acesso aqui ao Free Audio, né? E aí tem por níveis aqui seus livros, por exemplo, o Beginner, aí o Beginner 2, né? Intermediário, avançado, Business English tem o livro 1 e o livro 2. E mais algumas coisinhas aqui embaixo, aí você vem aqui no aplicativo, coloca, acho que saiu fora aí, acho que vocês não viram, mas você coloca, por exemplo, Course Book, o 1. Aqui você pode digitar o exercício que você quer ou simplesmente quer ele continuar de onde você parou, né? Por exemplo, 1.1, que é o primeiro exercício. Ele vai aparecer aqui e aí você coloca pra tocar o áudio. Hello, I am Lila. Hi, my name is Joe. E aí você passa pro lado a hora que você acaba e assim você consegue fazer a teoria do livro e ouvir a pronúncia de todos os textos, todas as atividades que tem e aí você pratica a pronúncia, né? Por I exemplo. am Lila. I'm Lila. My name is Joe. My name's Joe. E assim você tem aqui, né, um material de apoio com um áudio, como se fosse, por exemplo, um professor te falando a pronúncia, mas você pode ouvir várias vezes. Esse que eu coloquei foi o primeiro exercício, então é bem lento a pronúncia, depois ela vai ficando um pouco mais rápida conforme você vai avançando no livro, né? E tem alguns exercícios que é apenas para você ouvir, então você treina, você ouvir o que está sendo falado. Por exemplo, tem figuras e ali tem um texto sendo falado e aí você tem que ir marcando na figura qual que é a certa ou preenchendo o que falta. É bem legal, o acompanhamento de áudio dele é bem legal. Os meus outros dois livros, um tinha o acompanhamento apenas com a escola, né, você não tinha acesso ao áudio, e o outro tem acesso ao áudio, porém o áudio não é tão completo quanto esse. E o outro livro que eu tenho é um livro de Cambridge, é um livro bem
conceituado, por assim dizer, porém a experiência que eu tive com acesso a um dos livros deles, tipo, um de teoria e um de prática, eu achei que esses livros aqui são muito melhores, muito mais completos do que aquele, e eles saem bem mais barato, porque se você pensar R$415 por um curso completo, do iniciante ao avançado, com esse tanto de material aqui, é caro a hora que você pensa, mas é muito barato em relação ao custo-benefício. E aí você vai avançando aqui, ó, o livro é todo bonitinho, ilustrado, bem explicadinho. Eu não sei aí como é que vai aparecer pra vocês, se eu vou colocar a imagem, como eu falei, ou vocês vão ver aqui. Mas resumindo, ele é todo completinho, ó, às vezes você tem a imagem do que aquilo representa pra você aprender mesmo, você não traduzir, sabe? Você ver aquilo e saber o nome em inglês. E no final de tudo tem os answers, né? As respostas aqui atrás. E aí você pode vir por número do exercício e procurar se você respondeu certo, corrigir, ver o que você respondeu de errado. Assim você não fica perdida, né? E aqui o livro esse daqui, que é o Practice Book, você tem, o meu todo rabiscado, mas você tem várias e várias atividades. E não são atividades, por exemplo, no meu outro livro, no livro da escola, era basicamente a teoria, as atividades eram a mesma, muito parecidas com a da teoria. Esse daqui não, são atividades variadas, então você realmente tem que pensar para usar o inglês, não só decorar. Por exemplo, eu sei que é tal frase e aí você só coloca em todo. Não, você tem que pensar para usar. Eles fazem muita atividade com embaralhando frase, onde você tem que desenvolver, ou um texto que você escuta e responde. E mesmo por ser igual, eu já tive experiência com 2 livros de iniciante, então muita coisa que tem aqui eu já vi, mas não é como assim, simples, sabe? Tipo assim, eu decorei, eu vou fazer. Não, ele faz a atividade do jeito que você tem que pensar. Sendo assim, você tem que saber se você aprendeu mesmo aquilo pra responder. Não é uma coisa que você vai fazer automático e depois daqui a um tempo você não vai lembrar porque você não aprendeu, você decorou. E é muita atividade, gente. O livro ele não perde espaço. Onde tem um espacinho, ele tem atividade pra você fazer. É muita coisa, muito bom. Uma coisa que eu gosto bastante, ó, ele tem a imagem aqui e aí você tem que colocar as palavras. De preferência, que eu gosto de fazer é nem olhar as palavras, é pela imagem saber o que tá escrito, pra eu aprender e não simplesmente, sabe, decorar e ficar colocando. Mas esse, ó, é o livro 2, ele é dessa grossura, ele... Deixa eu ler aqui pra vocês o que ele fala, ó. Ele já faz também pra você falar talking about yourself, né? Pra você falar sobre você mesmo usando to be, names, jobs, families, present simple, rotinas and pastimes, aí roupas e atividades. Você vê que ele pega um pouco do outro livro, mas é mais avançado e eles sempre introduzem palavras novas, sabe? Numa atividade que você tá fazendo sobre, por exemplo, a hora que eu tava fazendo sobre animais, eles tem uma lista, aí dá um pouquinho, ele muda o tipo de exercício que ele tá te ensinando e introduz mais animais novos, coisas diferentes. Assim você tá sempre absorvendo vocabulário. Aqui eles falam sobre verbos de ação, tipos de verbo, what's happening, present continuous questions, activities and gadgets, pra você falar how are you feeling, vocabulário de transportation, time makers, contrasting routines, e aí já entra em corpo, né, até body, what's happening, pra você falar de saúde, ó, health, body parts. E aí aqui ele começa de tempo, viagens, pra você falar sobre extremos, superlativos e adjetivos, geografia, large numbers, calendar,
dates, ó, was born, ago, number, months, years. E em vários exercícios eles falam pra você falar em voz alta. Então é pra você ouvir o aplicativo, ler o que tá escrito e repetir pra você realmente pegar a pronúncia, pegar o jeito que fala. Porque às vezes a gente fala alguma coisa mentalmente e a hora que você vai falar a língua não tá acostumada, ela enrosca. Outro dia eu peguei a palavra tortoise, né? Que escreve tortoise. E não é assim que pronuncia. E aí você escuta ali, eu escutei umas... Nem perdi conta de quantas vezes eu escutei pra repetir aquilo e minha língua enrosca pra falar. Gente, até agora eu estou lutando pra falar. Então, eu faço um marcadinho coloridinho e eu volto ali e treino a pronúncia daquilo até sua língua tá acostumada e você conseguir falar natural, né? Você não falar com a pessoa enroscar falando aquilo. E então... E o livro, ele é a mesma coisa. Eles são divididos por cores aqui em cima, né? Onde você tem as atividades e muitas imagens, ó. Aqui, tudo é associado. Por exemplo, o Canyon tem um desenho aqui, e o vulcano, o oásis, desert. Então você vê, eu gosto disso, sabe? De você ver a imagem e você saber inglês. E esse também é todo em inglês, não tem nada em português dele, até as explicações são em inglês. Então tem a versão em que tem em português, caso você tenha muita dificuldade. Eu indicaria, tipo, se você não fez nada de inglês, tipo, nenhum Duolingo da vida, você compra com a versão português. Agora, se você já tem uma noção, compra em inglês porque você já vai se esforçar mais. O livro 1 e 2 não é tão difícil assim que você não vai conseguir fazer. E ó, e o livro de prática deles, que é o laranja também, é a mesma coisa, ó, muitas figuras pra você fazer as atividades de animais. O livro 3, ele também, todos são com essa capa, gente, é uma capa meio brilhante, bem mais grossa que a normal, mas não é uma capa dura. O livro 3 já é mais grosso que os outros. E eu também peguei a versão dele toda em inglês, ele é intermediário esse. E aqui todos eles falam que é um completo estudo por você mesmo, né? A Complete Self-Study Program. Ou seja, você vai aprender inglês sozinha. E aqui já tem muito mais coisas que eu não vou ler tudo, ó. O que tem de negócio aqui já começa com números e estatísticas, times and dates, talk about jobs, routine and free time, likes and dislikes. E esse daqui tem muito mais atividades do que o outro, mas eles seguem a mesma coisa, gente. Eu não sei se dá pra ver por causa da luz, que deixa tudo muito claro, mas é muita atividade. É coisa assim que vale cada centavo que você pagou. E esse daqui também é bem grosso, ó. É um livro, esse livro é todinho, e não é tipo que enrola, sabe? Ele é todo de atividades, então você vai treinar bastante, principalmente pra quem... às vezes, sei lá, você tá estudando com um professor, mas você quer um material pra fazer, pra treinar em casa. E agora o livro 4, que é o avançado, ó. Vocês podem, eu não sei se vai aparecer aí, mas todos os outros eram em inglês. Esse daqui foi o único que veio, eu não percebi isso na hora, tá? Eu fui ver depois, que veio em português. E eu gostei porque o avançado, tipo, ele não é em português as atividades, tá, gente? Alguma outra anotação em português, mas a maioria dele, das coisas que vem nele, é em inglês. Mas eu gostei porque, tipo, eu fiz todos os meus estudos para no iniciante, eu nunca fiz nada em avançado. Então aqui eu tenho português pra me auxiliar, porque eu pretendo fazer sozinha. Eu vou fazer um outro vídeo aí que eu já falei isso umas 10 vezes, né? Mas eu vou fazer aí explicando meu processo que foi de inglês. Eu gastei muito dinheiro com escola e professor, então dessa vez eu pretendo fazer sozinha, estudar sozinha, sabe? E até agora tá dando muito certo, eu tô gostando bastante, eu achei que eu avancei bastante com esses livros, como os primeiros, né? Esse eu ainda nem releio porque ele é bem avançado, é coisa, tipo, diferente do que eu já vi. Mas eu pretendo chegar nele logo. Esse, ele tem um CD. Essa capa é um pouco mais fina do que essa. Esse é o único que veio com um CD, ó. Tipo, aqui no finalzinho tem um CDzinho que depois eu vou... Quando eu chegar nele eu vou assistir. Mas eu acho que ele tem
Deve ser o áudio do que deve ter no aplicativo, eu acredito. Eu não sei se tem alguma coisa extra. Mas, ó, gente, é muita atividade, vale muito a pena. Vou falar um pouquinho do que vem no sumário, mas aqui ele já vem em português, os sumários, outros vêm em inglês, ó, mas tem phrasal verbs, tempos narrativos, recomendações e conselhos, perguntas educadas, verbos com 2 objetivos, pronomes reflexivos, reuniões e planejamento, ideias abstratas, reações, coisas feitas pra você, omissão de palavras e assim vai. Bom, então vocês viram aí onde é que o dinheiro foi investido. São livros excelentes, gente, tem muito conteúdo. Eu tenho o meu outro livro, principalmente da escola, ele tem, tipo, muitas partes vagas do livro, sabem que a página é em branco. Esse não, onde tem um espacinho tem atividade. Eles colocam assim, tipo, uma atividade aqui, outra aqui, sobrou um espaço aqui, eles fazem uma pequenininha. Então é muita atividade. Eu particularmente gosto de estudar por mim mesma, tipo, sentar. É claro que não tem aquela de um professor te falando, né? Mas eu gosto de sentar, ler, rever, ouvir, voltar o áudio quantas vezes for preciso e principalmente fazer exercícios. O que eu acabo fazendo por não ter o contato com o professor, de conversar, né? É falar em voz alta igual doida. Tipo, você fica conversando igual doida, gente. Fica falando sozinho, repetindo a mesma coisa. Bom, eu acho que eu esqueci de falar, mas todos os livros eles são da DK. E a versão do Brasil com português, né, é feita pela Publifolha. Aqui no livro em inglês fala o preço, né, por exemplo, em dólar, USA é 12,95 e no Canadá é 16,95, que se a gente converter em reais dá muito caro. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, que se eu souber eu respondo. Eu acho que eu mostrei bonitinho aí, mas eu falo pra vocês, foi um investimento que valeu muito a pena. Caso vocês tenham interesse em comprar, eu vou deixar o meu link aqui do Amazon, de parceiros do Amazon, né? Comprem por lá, por favor. Sim, comprem por lá, caso vocês tenham visto por aqui e tenham interesse. E eu quis investir em tudo porque eu sou traumatizada. Eu falei, eu vou comprar 2, 3 desse livro, vai acabar. Eu procurei em outros lugares e não achei pra comprar, por exemplo, na Saraiva, essas coisas. Aí eu falei, eu vou ficar com outra coleção incompleta. Eu já tenho 2 livros ali incompletos que foram caros também. Eu falei, já gasta tudo de uma vez, mas eu já tenho conteúdo completo. Bom, mas então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha no vídeo aqui se você gostou, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Ai, compre pelo meu link aqui, gente. O total é pesado. Olha o quanto de conteúdo você tem pra estudar, pessoas. Isso tudo de conteúdo para você estudar. Então, tipo assim, é estudo.